Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E principalmente, esperamos que vocês estejam se dedicando aos estudos. Bom, turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações, ao longo do vídeo. E aquela informação que você achar importante, você achar interessante, você pode, por exemplo, printar a tela, certo? E aí passar essas informações para o caderno e continuar com os seus estudos. Bom, turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, o estudo dos hidrocarbonetos. Então, em vídeos anteriores, nós apresentamos o conceito de hidrocarbonetos, as diversas classes ou divisões dos hidrocarbonetos, regras, por exemplo, de nomenclatura para a gente poder nomear corretamente um hidrocarboneto. Também já trabalhamos o petróleo, certo? E, turminha, quando a gente fala de hidrocarbonetos, especialmente de alcanos, a grande utilização dessas substâncias ou desses hidrocarbonetos seria na combustão, na queima. Então, falando em combustão, a gente vai poder trabalhar um pouquinho essa ideia, a combustão dos hidrocarbonetos, certo? E essa queima, ela vai gerar uma energia que vai ser aproveitada, tá certo? Então, vamos comentar hoje sobre a combustão dos hidrocarbonetos. Tudo bem, turminha? Então, uma das principais aplicações dos derivados de petróleo é a produção de energia usada com várias finalidades. Por exemplo, como o funcionamento de motores, a iluminação e o aquecimento tanto industrial quanto doméstico e a geração de energia elétrica, certo? Então, a combustão desses hidrocarbonetos terá essa finalidade. A obtenção de energia a partir dos derivados de petróleo é feita por meio de uma reação química, denominada reação de combustão. Os materiais que sofrem a combustão são denominados combustíveis. Então, os combustíveis mais utilizados atualmente são de origem fóssil. Turminha, o gás de cozinha, o GLP, ele é um combustível. Então, o combustível é aquele que vai sofrer a combustão, certo? Normalmente, quando falamos de combustível, o que vem à nossa mente? Gasolina, ou então o álcool, o etanol, o óleo diesel. Mas combustível é toda substância que vai sofrer a combustão. Tudo bem, turminha? Então, nós temos aqui algumas aplicações desses combustíveis. Então, aqui nós temos o nosso trânsito, e aí nós vamos encontrar carros, e a maioria dos carros, dos automóveis, eles são movidos a gasolina. Quando a gente vai para ônibus, caminhões, e algumas picapes, aí o combustível utilizado é o óleo diesel, certo? Então, tanto a gasolina quanto o óleo diesel, eles são muito utilizados, por exemplo, para o transporte terrestre, ok? Então, essas substâncias vão sofrer uma reação de combustão lá no motor, certo? Que vai gerar energia para a movimentação daquele veículo. Agora, quando a gente vai para transporte aéreo, ou seja, no caso dos aviões, então nós vamos ter tanto uma gasolina especial, a gasolina de aviação, ou então o querosene. Mas de tal forma que tanto o querosene, a gasolina de aviação ou a gasolina comum ou o óleo diesel são hidrocarbonetos que sofrem combustão, ok? Para poder gerar a energia para o movimento daquele veículo. Bom, uma grande vantagem da queima do etanol, e aí o etanol ele não é um hidrocarboneto, ok? É um álcool. A diferença é que hidrocarbonetos são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. O etanol ele vai apresentar um oxigênio, então ele vai pertencer às funções oxigenadas.
Então, uma grande vantagem da queima de etanol, né, do carvão vegetal e do biodiesel, que é um tipo de combustível, né, renovável, é que estes, na verdade, tanto o biodiesel quanto o etanol, né, melhor falando, são combustíveis renováveis, né, porque a gente consegue, né, produzir em uma pequena escala de tempo, né, esses combustíveis, renovar esses combustíveis. É que estes não apresentam na sua composição o elemento enxofre. O enxofre vai aparecer muito nos combustíveis fósseis. Então, nós vamos ter, por exemplo, a gasolina, mas ali misturado vamos ter também traços, resquícios de enxofre, certo? Na combustão, né, não são formados compostos de enxofre responsáveis pela chuva ácida, porque esse enxofre ele vai reagir com o oxigênio, né, porque é uma reação de combustão, então vai ter que reagir com o oxigênio e vai produzir o SO2. Lembrando que esse enxofre é uma impureza comum, né, presente nos combustíveis fósseis. Aí esse SO2, que é o dióxido de enxofre, ele vai reagir novamente com o gás oxigênio, produzindo agora o SO3, que é o trióxido de enxofre. E aí sim, esse trióxido, né, presente no ar atmosférico, ele vai interagir com a umidade presente no ar, ou seja, com as moléculas de água, e vai gerar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Isso vai precipitar, vai vir junto com a chuva. Então, essa chuva contendo essa substância, nós podemos classificá-la como uma chuva ácida. Então, esse seria o processo para a formação das chuvas ácidas. Isso a partir do enxofre. Eu posso também obter ácidos a partir do nitrogênio, ok? Certo? Você pode até pesquisar aí como seria o processo para o nitrogênio. Eu trouxe somente o enxofre porque o enxofre é uma impureza comum presente nos combustíveis fósseis. Então, a queima desse tipo de combustível, né, vai estar liberando, né, para a atmosfera o enxofre. Agora, a combustão completa, né? Aí nós vamos classificar a combustão como completa ou incompleta. Combustão completa. Nesse tipo de reação, o comburente, que é um comburente? É o oxigênio, ok? Por exemplo, a gasolina é o combustível, o oxigênio comburente, né? Sempre será o agente oxidante, né? Porque ele vai promover a oxidação de uma substância, né? Então, sempre será o agente oxidante e no CO2 formado, o carbono apresenta o seu NOx, né, o seu número de oxidação máximo, sendo o valor igual a mais 4. Então, turminha, eu vou ter o hidrocarboneto, ele vai interagir com o oxigênio, vai reagir com o oxigênio, aí eu vou ter a formação do CO2, gás carbônico, e água. Sempre a queima de substâncias orgânicas vai promover a formação de gás carbônico e água. Em especial, a queima de hidrocarbonetos vai gerar gás carbônico e água. As reações de combustão não são exclusivas, né, de hidrocarbonetos. Podem ocorrer com uma grande variedade de compostos. Então, a produção de CO2 e de água, né, é uma característica de combustíveis que apresentam na sua composição carbono e hidrogênio, ou então carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Se, por exemplo, né, tivermos nitrogênio, aí claro, além do CO2, nós também vamos produzir o NO2, ok? Mas se é apenas hidrocarboneto ou uma substância oxigenada, o produto vai ser sempre CO2 e água, ok, turminha? Bom, nós falamos um pouquinho sobre a oxidação, que o comburente, né, ele é um agente oxidante, no caso o gás oxigênio, ele é um agente oxidante que vai promover a oxidação de uma substância. Então, nós vamos tentar entender esse processo através desse exemplo. Aqui nós temos, né, a queima do CH2, tudo bem? Então, o que acontece? Eu vou
interagir essa substância com a molécula do oxigênio, então eu vou ter a formação do CO2 e da água. O importante é a gente perceber aqui, ó, no caso do oxigênio, eu tenho uma substância simples, então o seu NOx é zero, tá certo? E aí no caso do carbono, certo? Nessa molécula, o carbono ele vai ter um número de oxidação igual a -4. Após a reação, esse carbono agora vai aparecer na forma de CO2, o dióxido de carbono. E nesse caso, olha só, ele vai ter um NOx igual a +4. O NOx -4, né, quer dizer que ele teria 4 cargas negativas a mais. O NOx +4 quer dizer que agora ele apresenta 4 cargas negativas a menos. Então ele está perdendo elétrons. E quem perde elétrons sofre oxidação. Como a oxidação aqui do carbono foi promovida, foi gerada pelo oxigênio, podemos falar que o oxigênio é o nosso agente oxidante, porque ele promoveu a oxidação de uma substância. Bom, em vez de termos uma combustão completa, podemos ter uma combustão, certo, incompleta. No caso das combustões incompletas, elas vão acontecer devido à menor quantidade de oxigênio, certo? Então, se na reação nós não temos a quantidade adequada, correta de oxigênio, eu vou obter uma combustão incompleta. Turminha, o detalhe da combustão incompleta seria a formação do CO, que é o monóxido de carbono, que é uma substância muito tóxica, tá certo? Então, a partir de uma determinada concentração, se temos um ambiente fechado, certo? Sem ventilação, e aí nós temos um acúmulo da concentração do CO, então aquele ambiente é um ambiente extremamente perigoso. E um outro resultado é a formação do carbono sólido, né? E no caso eu vou chamar essa estrutura de fuligem. Não sei se você já percebeu. Então, algumas picapes, ou então mesmo caminhões ou ônibus, né? Veículos onde o motor não passou por uma revisão adequada, então ali eu vou ter uma queima incompleta, tá certo? E nessa queima incompleta, né, nessa combustão incompleta, eu vou perceber, né, pelo escapamento, né, que vai sair aquela fumaça preta. Ali nós temos uma alta concentração ou quantidade de carbono sólido, ou seja, a fuligem. Então, a combustão incompleta vai ocorrer quando a gente não tem uma quantidade adequada de oxigênio. Então, nem todo o combustível será queimado. E, consequências, vamos ter formação da fuligem, que isso vai prejudicar demais o nosso meio ambiente. Quando falamos, turminha, de quantidade de oxigênio, olha só, no caso aqui a queima do metano, né, o CH4. Então, a quantidade ideal seria 2 mols do oxigênio. Se temos quantidades menores, ok? Aí eu vou ter a combustão incompleta. Então, esse primeiro processo, ele indica uma combustão completa do metano. As duas últimas reações são reações que indicam combustões incompletas. O interessante na combustão, completa ou incompleta, não importa, mas o interessante é que a combustão ela vai gerar energia, ok? Vai gerar calor, né? Calor é uma forma de energia. Eu consigo estimar esses valores, né, essa energia, através do ΔH, a variação de entalpia, ok? E aí nós já sabemos lá do segundo ano, quando estudamos termoquímica, que o ΔH pode ser negativo ou positivo. Negativo para reações exotérmicas, positivo para as reações endotérmicas. A reação exo, com ΔH negativo, que é o nosso caso, são reações que liberam calor, certo? Liberam energia na forma de calor. Quando o ΔH é positivo, acontece o processo inverso, a absorção de calor, certo? Turminha, toda combustão
o ΔH será negativo, ou seja, toda combustão, a reação será exotérmica. Show de bola, turminha? Então, olha só, para comparar a eficiência de diferentes combustíveis, costuma-se determinar a quantidade de calor liberada na combustão completa por mol ou então por grama do combustível, ok? Então, em determinadas situações, existe a necessidade de compararmos a eficiência energética para a gente poder escolher um combustível X, né, ou um combustível Y. Então, eu trouxe aqui como exemplo, né, gás hidrogênio, o etanol, o gás metano, o metanol e o octano, ok? Né, cinco compostos orgânicos. E aqui nós temos, ó, o ΔH é medido em quilojoules por mol, ou seja, um mol está liberando quantos quilojoules de energia, ou então quilojoules por grama. A gente poderia comparar quilojoule por grama. Então, desses 5 combustíveis, né, o mais energético seria o gás hidrogênio. Por quê? Por grama está liberando 142,9 quilojoules, né, na forma de energia. Então, é uma forma de compararmos e aí a gente poder escolher qual combustível é mais energético, né, qual combustível é mais viável. Certo, turminha? Bom, vamos agora à resolução de algumas questões. Olha só. A combustão completa de um mol de 2,2,3-trimetil-heptano produz uma quantidade em mol de água igual a, ok? Bom, o bom que esse vídeo, né, ele vem depois de vídeos onde nós comentamos a nomenclatura de compostos orgânicos, em particular a nomenclatura de hidrocarbonetos. 2,2,3-trimetil-heptano, ano, quer dizer que nós temos um alcano. Então, vou ter um composto onde vai aparecer apenas carbono e hidrogênio, e entre os carbonos, somente ligações simples, certo? Somente ligações simples. Então, eu consigo montar, turminha, a fórmula estrutural desse composto, ok? Então, eu tenho que entender que, ó, o 2,2,3-trimetil são ramificações, são radicais. Então, eu tenho 3 grupos metil. Onde, turminha? 2 grupos no carbono 2, por isso eu repeti 2,2, e o outro no carbono 3, 2, 2, 3, certo? Heptano vai ser a minha cadeia principal. A minha cadeia principal ela tem que ter 7 carbonos. Hept, 7 carbonos. Então, eu começo montando essa cadeia principal, né, com 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? Então, aqui é a minha cadeia principal, certo? Aí, no carbono 2, eu vou colocar 2 grupos metil. O grupo metil é o grupo CH3. Então, 2 grupos metil, ok? E no carbono 3, o terceiro grupo metil. De forma que, começando da esquerda para a direita, eu vou ter o 2,2,3-trimetil-heptano. Montada a fórmula estrutural, eu consigo montar a fórmula molecular. Então, eu vou ter 10 carbonos e 22 hidrogênios. Feito isso, agora eu vou escrever a equação química. O C10H22, que representa o 2,2,3-trimetil-heptano, ele vai interagir com o oxigênio, gerando o quê? Gás carbônico e água. Como são 10 carbonos, ok? Eu vou ter que ter 10 carbonos. Então, o número 10 aqui, certo? 22 hidrogênios. Para ter 22 hidrogênios, número 11, coeficiente 11. Ó, que 11 vezes 2, 22 hidrogênios. Turminha, 10 vezes 2, 20 oxigênios. 11 vezes 1, 11 oxigênios. 20 mais 11, 31. Então, eu preciso ter 31 átomos de oxigênio. E aí eu vou partir para uma fração. 31 sobre 2.
A gente cancela o 2, vai sobrar 31. Então, eu montei a reação e percebo que nós temos 11 moléculas de água. Por isso, a alternativa correta, a letra D. Show de bola, turminha? Ficando por aqui, forte abraço. Valeu!